Você olha para o seu filho adulto, aquele que você criou com tanto sacrifício e amor incondicional, e sente um vazio gelado no peito. As conversas são curtas, as visitas parecem obrigações, e aquela sensação persistente de que você não é mais importante, de que seu valor como pai ou mãe diminuiu drasticamente, aperta a alma. Você se pergunta: onde eu errei? Por que o amor que eu dediquei por décadas não se traduz em consideração, respeito e proximidade agora, quando eu mais anseio por eles? A dor da desvalorização percebida por um filho adulto é uma das mais profundas e silenciosas do envelhecimento. Eu sei que essa dor é real e paralisante, mas o que eu vou te contar hoje não é sobre a ingratidão dele ou dela. É sobre uma dinâmica oculta, um padrão psicológico profundo e muitas vezes invisível, que, sem nenhuma intenção negativa de sua parte, faz com que seu filho ou filha se afaste emocionalmente para poder, paradoxalmente, se encontrar. Vamos mergulhar na verdadeira razão pela qual a sua dedicação, infelizmente, pode estar gerando o distanciamento que você tanto teme. E o mais importante, vou te mostrar como reverter essa situação, não manipulando as ações dele, mas transformando radicalmente a sua perspectiva e as suas reações. Nós, pais e mães que já passamos dos 50 ou 60, carregamos uma história de investimento total. Abrimos mão de sonhos pessoais, trabalhamos dobrado, fomos o porto seguro, o consultor financeiro e o motorista particular por incontáveis anos. É absolutamente natural e humano esperar que na fase adulta essa semente de cuidado gere um fruto de reconhecimento mútuo, de um carinho que honre o sacrifício feito. Acontece que a vida familiar e as relações maduras não são uma conta de débito e crédito, onde os favores se equilibram. A transição para a parentalidade adulta exige de nós um luto muito particular, o luto do papel de provedor e gestor principal da vida do nosso filho. Muitos pais e mães ficam presos, psicologicamente, na fase anterior do ciclo de vida familiar, aquela onde a necessidade e a dependência do filho eram a sua principal missão, o seu propósito de vida mais claro. Eles continuam tentando suprir uma necessidade que já não existe, ou pior, tentam resolver problemas que o filho adulto precisa resolver por conta própria para desenvolver sua autoconfiança. É exatamente nessa permanência no papel de salvador ou solucionador que o nó começa a apertar e o atrito invisível se manifesta na relação, levando àquela sensação de não ser valorizado. O motivo oculto, aquele que a maioria dos especialistas em família hesita em verbalizar diretamente para não ferir a sensibilidade dos pais, reside no que a psicologia familiar sistêmica chama de sobrefunção ou overfunctioning. Você, como pai ou mãe, inconscientemente, continua a operar com 120% da sua capacidade em relação à vida do seu filho, mesmo que ele já tenha 30, 40 anos ou mais. Você oferece conselhos não solicitados disfarçados de preocupação, questiona decisões financeiras, de carreira ou conjugais e tenta resolver pequenos problemas práticos, como aquela conta esquecida ou a organização da casa dele, que ele deveria e precisa resolver. Sua intenção é pura, genuinamente amorosa e vem daquele lugar profundo de proteção que nunca desaparece. Mas para o seu filho adulto, essa sobrefunção, essa constante prontidão para intervir e consertar, não é vista como amor e nem como ajuda. É lida, no nível subconsciente, como uma mensagem não verbal, mas extremamente poderosa de que ele não é plenamente competente. É a sinalização de que a sua bússola interna ainda é falha e, portanto, precisa do seu ajuste constante e da sua supervisão discreta. Essa postura parental é a negação velada da autonomia plena do filho, e é contra essa negação que ele, instintivamente, se rebela. Estudos aprofundados sobre as dinâmicas de sistemas familiares, especialmente a teoria intergeracional desenvolvida por Murray Bowen, mostram um padrão recorrente e doloroso. Quando as fronteiras emocionais e decisórias entre as gerações são difusas, ou seja, quando o pai ainda tenta ocupar um espaço de autoridade decisória na vida adulta do filho, o filho, por uma necessidade biológica e psíquica intrínseca de individuação e de consolidação do seu próprio ego adulto, tem que criar uma barreira rígida. Ele precisa se diferenciar. Essa barreira, para quem está do lado de fora, no caso, o pai ou a mãe, parece frieza, parece ingratidão, parece a tal falta de valor.
mas na verdade é um mecanismo de defesa psíquico e uma tentativa desesperada de estabelecer a própria identidade. É o filho dizendo em atos, mais do que em palavras, eu preciso me afastar para provar a mim mesmo que sou capaz de tomar minhas próprias decisões e de enfrentar as consequências, para que o meu adulto possa emergir sem ser abafado. Esmagado ou corrigido a todo instante pelo seu adulto que sabe mais. A falta de valor percebida, na verdade, é a resistência do filho à falta de espaço de valorização que o pai, sem perceber, está oferecendo. Ele se sente desvalorizado em sua capacidade e, por isso, se retira da relação. Pense no caso de Maria e seu filho Pedro. Maria, uma mãe solteira que se dedicou integralmente, via o filho, Pedro, 38 anos, iniciando o próprio negócio. A cada reunião de família, Maria, com a melhor das intenções, perguntava na frente de todos: Pedro, você já atualizou o seu CNPJ? Você já contratou um bom contador? Eu te disse que você devia procurar o Senhor João. O que Maria via era o amor em forma de zelo e proteção. O que Pedro sentia era vergonha, humilhação sutil e, pior, desconfiança em sua inteligência e capacidade de gestão. Ele sabia que a mãe o amava, mas cada ajuda parecia uma fiscalização da sua incompetência iminente. O resultado não poderia ser outro. Pedro começou a evitar as reuniões e a dar respostas monossilábicas para evitar a exposição e o interrogatório. Maria chorava, dizendo que o filho não a valorizava, que ele a tratava com indiferença. A virada transformadora veio quando ela procurou entender que o valor dela agora não estava em ser a consultora operacional, mas sim em um porto de descanso emocional, um ouvinte, uma fonte de apoio silencioso, não um centro de comando e de gestão de riscos. Ela precisava honrar o adulto que ele se tornou, mesmo que ele fizesse escolhas diferentes das que ela faria. É preciso que você faça uma recalibração interna profunda e poderosa. O valor que você busca e merece não é mais o valor da utilidade prática, da necessidade operacional ou da dependência do seu filho, mas sim o valor da sabedoria, da presença calma, da história vivida. Seu filho adulto não precisa mais de um Ney de vida para apontar os erros e os caminhos. Ele precisa, sim, de um alguém que ouve com curiosidade e amor mais do que fala com soluções. Alguém que oferece o silêncio confortável e a validação antes de oferecer a solução apressada e a crítica velada. A forma como seu filho adulto demonstra valor é radicalmente diferente daquela que o filho criança ou adolescente demonstrava. O respeito agora se manifesta na inclusão dele no seu mundo, na busca pela sua companhia genuína e não na sua constante e exaustiva intervenção no mundo dele. O grande desafio da parentalidade tardia é transferir a energia que era de para uma energia de a. É nesse reposicionamento que o valor, o respeito e a proximidade reaparecem de forma madura e duradoura. A transformação começa com 3 pilares práticos e fundamentais, que chamo de os 3 Cs da parentalidade tardia. O primeiro C é cale. E cale no sentido mais profundo da escuta compassiva e não reativa. Quando seu filho trouxer um problema, o seu primeiro instinto, o seu impulso de amor e proteção é falar a solução, é dar o caminho mais rápido para a resolução. Resista a isso com toda a sua força. Respire fundo, segure a língua e diga apenas frases que validam a experiência dele. Isso parece ser muito difícil. Eu imagino o quanto você deve estar frustrado e pressionado. Validação, não intervenção. O silêncio da escuta ativa e o reconhecimento da dor dele é o berço onde a autonomia e, consequentemente, o valor dele florescem. O filho se sente valorizado na sua dor. O segundo C é mude. Mude a lente através da qual você enxerga as decisões dele. Quando ele ou ela tomar uma decisão que você desaprova, seja a compra de um carro que você acha caro, a mudança de cidade que você julga arriscada ou a escolha de um parceiro que você não aprova totalmente, você deve internalizar e repetir para si mesmo: ele tem o direito de errar e de aprender com o próprio erro. Seu papel não é mais prevenir o erro a todo custo, mas sim estar ali, incondicionalmente, para a recuperação e para o apoio emocional.
Confiança é a linguagem universal do respeito adulto. Quando você confia, mesmo sem concordar, você sinaliza: eu te vejo como um adulto capaz de navegar a própria vida. E é essa valorização da capacidade que ele ou ela está buscando desesperadamente no seu olhar e na sua aceitação, mesmo que inconscientemente. O terceiro C é: diminua a dose de perguntar incessantemente e aumente a dose de compartilhar. Fale sobre seus novos hobbies, seus projetos, seus desafios e principalmente suas vitórias pessoais, por menores que sejam. Mostre que você é um indivíduo completo, vibrante, com uma vida rica e interessante, e não apenas uma extensão, um apêndice da vida parental. Isso reposiciona você, na mente do seu filho, como um modelo de vida, um ser humano pleno, e não apenas como uma sombra de autoridade ou de cobrança. Filhos adultos valorizam a autenticidade e a independência dos pais, e essa admiração se manifesta como valor e respeito. Uma técnica poderosa para quebrar o ciclo da sobrefunção é o pedir permissão para aconselhar. Antes de soltar uma opinião que você considera vital ou de dar uma sugestão que parece óbvia para você, pare e pergunte com humildade: você está buscando apenas um ouvido para desabafar e descarregar, ou você gostaria de ouvir uma perspectiva minha sobre isso? Essa simples e respeitosa frase transfere o controle da conversa para o seu filho. Você se torna um consultor convidado e não um intruso invasivo. Isso desarma a necessidade de defesa e abre um espaço onde ele pode, pela primeira vez, receber o seu conselho, transformando-o em um presente e não em uma imposição. Outra estratégia fundamental para reverter a desvalorização percebida é o check-up de fronteiras. Se você percebe que a sua comunicação está intensa demais ou que o filho se retrai a cada contato, defina, se necessário, dias e horários para contato mais profundo e respeite os outros momentos. E o mais crucial, respeite o não, sem drama e principalmente sem culpa. Se o filho diz que não pode atender ou visitar, não use a chantagem emocional, o lamento ou a culpa como moeda de troca. A culpa é o veneno lento das relações familiares adultas. Ela força a proximidade física e a obediência temporária, mas mata a proximidade emocional genuína e o desejo real de estar junto. O respeito inegociável às fronteiras, por mais difícil que seja, é o que, paradoxalmente, traz a pessoa para perto. Quando há ar e espaço para respirar na relação, a vontade de voltar para a segurança do abraço parental é sempre maior. É absolutamente crucial entender o conceito de retirada emocional do seu filho. Muitas vezes, o que parece desinteresse ou desvalorização pura é, na verdade, a retirada calculada do filho de um campo de batalha relacional que ele não tem mais energia ou vontade de travar. Se ele sabe, por experiência, que a conversa sobre um tema específico, carreira, dinheiro, casamento, sempre terminará em crítica, desaprovação sutil ou numa tentativa de correção da sua parte, ele simplesmente evita o tema ou evita a conversa por completo. Para reconstruir o valor dele na sua vida, você precisa ativamente transformar o seu espaço em um lugar seguro de amor. Isso não significa concordar com tudo o que ele faz ou diz, mas significa sustentar o seu amor e o seu apreço pela pessoa dele, mesmo na mais profunda discordância de métodos ou resultados. O amor incondicional na fase adulta é principalmente o amor que não exige o alinhamento de decisões, de resultados ou de estilo de vida para ser manifestado na sua totalidade. É o amor que diz: eu te amo porque você é, não por causa do que você faz ou deixa de fazer. Lembre-se sempre e guarde isso no seu coração. O seu valor não está no quanto você é para o funcionamento prático da vida do seu filho, mas sim no quanto você é e por quem você é como pessoa, como indivíduo, como sua história e sua sabedoria. O maior e mais valioso presente que você pode dar ao seu filho adulto, neste momento da vida, é a sua própria plenitude, a sua felicidade individual e a liberdade incondicional dele para viver a vida que ele escolheu, com os acertos e erros que são inerentes à jornada humana. Ao recuar com sabedoria e estratégia da função de gerente da vida dele e assumir a função de ancião sábio, você não está perdendo poder ou influência. Pelo contrário, você está ganhando a chance de construir um relacionamento maduro, profundo, baseado no respeito mútuo e na admiração, que tem a verdadeira chance de durar para sempre.
A redescoberta do seu valor na vida dele começa, paradoxalmente, na sua redescoberta de si mesmo, fora do papel de pai ou mãe funcional. Cultive sua própria vida, deixe-o voar e ele sempre saberá onde é o seu ninho, porque o ninho será um lugar de paz e não de fiscalização. E esse, com certeza, é o legado mais valioso e duradouro que você pode deixar.